Era uma vez, em um hospital muito distante, uma máquina chamada Terac 25. Ela parecia mágica, como um super-herói da medicina. Foi criada com a promessa de fazer o impossível, curar o câncer. Ela foi recebida com esperanças e expectativas gigantescas, como se fosse um milagre em forma de tecnologia. Mas ninguém sabia o que estava se escondendo por trás daquelas engrenagens metálicas e botões brilhantes. Ela era chamada de Terac 25 e sua missão era simples: ajudar os pacientes a vencerem o câncer com radiação. Ela tinha tudo para ser a máquina da salvação. Mas a verdade, como sempre, é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Mas antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal. Vem vídeos impactantes por aí. Katie Yarborough, uma mulher cheia de esperanças, entrou em uma sala fria e estéril do hospital. Ela estava doente, com câncer. O médico explicou que ela precisaria de um tratamento especial com radioterapia, e a Terac 25 era escolhida para essa tarefa. "Está tudo bem, Kate, não se preocupe. Vamos curá-la", disse o médico com um sorriso. Ele mal sabia que, ao confiar na máquina, ele estava levando Kate a um destino fatal. Kate deitou na mesa giratória, uma cadeira futurista, e começou o tratamento. Nada parecia fora do lugar. Tudo estava sob controle, ou pelo menos parecia estar. O médico apertou um botão, e a máquina começou a funcionar. Mas algo estava errado. Algo muito errado. Enquanto a máquina processava, a radiação não se limitou à quantidade necessária. Ao invés de liberar a dose adequada para destruir as células cancerígenas, ela liberou uma overdose de radiação. Katie não sentiu nada de imediato, mas ela sentiria nos dias seguintes a dor e as consequências devastadoras dessa falha invisível. Tudo parecia bem até o momento em que as dores começaram. Katie começou a sentir uma sensação de queimada, como se estivesse sendo abraçada por uma chama interna. Ela tentou ignorar a dor, mas ela aumentava. Não havia explicação. E assim o sofrimento de Kate se iniciou. E ela não estava sozinha. 1. A revelação das primeiras vítimas. Kate Yarborough não era a única a passar por isso. O que começou com ela logo se espalhou, como uma mancha de tinta que se alastrava pelo tecido da esperança. A dor invisível mais devastadora começou a surgir nos corpos de outras pessoas que, como ela, confiavam na Terac 25. O que parecia ser a máquina do futuro se tornava, na realidade, um instrumento de dor e desespero. Após o tratamento, muitos começaram a relatar algo estranho, uma sensação de calor intenso e logo depois queimaduras horríveis em suas peles. O tipo de queimadura que não desaparece com o tempo, que marca a alma tanto quanto o corpo. Aqueles que não sentiam as queimaduras logo após o tratamento logo se viam em hospitalizações intensas, lutando pela própria vida. E o mais alarmante, os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Ninguém sabia como a Terac 25, uma máquina criada para salvar vidas, estava causando tanto sofrimento. Os relatos começaram a se espalhar. Pessoas falavam sobre queimaduras de radiação que surgiam onde a máquina havia tocado. Algumas vítimas, como Kate, nunca mais conseguiram recuperar sua saúde. Outras perderam suas vidas. Foi um verdadeiro pesadelo. E a empresa responsável, a AICL, não só negava qualquer falha, como preferia continuar negando a culpa, tentando resolver tudo com processos judiciais e acordos fora dos tribunais. Não havia reparação para as vítimas. A dor delas não importava. A AICL apenas queria salvar sua imagem e seus lucros. Enquanto as vítimas se afundavam em um abismo de dor e sofrimento, a AICL continuava a operar como se nada estivesse errado. Eles se fechavam em seus escritórios, revisavam as estatísticas e tentavam minimizar as notícias. Para eles, eram apenas números, mas para as pessoas afetadas, eram vidas destruídas. E isso gerava uma pergunta que ninguém podia ignorar: como uma tecnologia tão avançada que deveria salvar vidas pôde causar tanto mal? Como um avanço da ciência virou uma verdadeira arma de destruição? A resposta estava começando a se revelar. Era um erro. Um erro oculto, imperceptível, que ninguém sabia como corrigir.
Mas o tempo estava passando e as vítimas se acumulavam. 2. O mistério das falhas ocultas. A história da Terac 20 e 5 não seria completa sem entender o que estava acontecendo por dentro daquela máquina. Era como se a tecnologia, em vez de ser um simples aliado, fosse uma armadilha invisível, esperando pacientemente para engolir aqueles que confiavam nela. Mas quem poderia imaginar que uma máquina tão moderna e avançada seria tão falha? O mistério começou a ser desvendado quando um físico, Fritz Hager, começou a investigar a máquina. Ele tinha uma mente afiada e não se deixou enganar pela fachada da tecnologia. Hager percebeu algo estranho e potencialmente perigoso. Quando a máquina trocava rapidamente entre os diferentes modos de radiação, algo acontecia. A mesa giratória, que deveria reposicionar os componentes automaticamente, não estava fazendo seu trabalho direito. E isso causava um erro crítico. A radiação não se distribuía corretamente, liberando doses imensas e fatais. E o mais aterrador, ninguém sabia disso. O software da máquina não detectava esse erro. Era como se a máquina estivesse em um estado de cegueira, incapaz de perceber sua própria falha. Ela era uma bomba relógio, e as vítimas não sabiam que estavam prestes a ser feridas até que o estrago já tivesse sido feito. Mas não era só isso. A falha não se limitava a um simples erro técnico. A Terac 20 e 5 não tinha as travas físicas de segurança que as versões anteriores da máquina possuíam. Em vez disso, confiava em um software que estava mal projetado e não foi adequadamente testado. Ao contrário de máquinas anteriores, que tinham sistemas de segurança para parar imediatamente se algo fosse detectado. A Terac 25 não tinha esse freio de emergência. Ela dependia de verificações somente por software. A IOSL confiava tanto em seu código que nunca imaginou que algo tão simples quanto um erro de programação pudesse resultar em tragédias tão grandes. E o pior, as falhas não foram percebidas por ninguém. O software foi implementado e operado sem uma revisão externa adequada, sem ninguém questionando a ideia de que a máquina era infalível. E isso fez com que a Terac 20 e 5 se tornasse uma verdadeira máquina de destruição. Era como um castelo de cartas, cuidadosamente construído com tecnologia, mas frágil na sua base. Quando uma peça falhou, todo o sistema entrou em colapso. Os engenheiros e técnicos que trabalhavam com a Terac 20 e 5 confiavam tanto na máquina que nunca imaginaram que ela pudesse falhar. E isso foi o que permitiu que a tragédia continuasse por tanto tempo. Por que ninguém percebeu? Porque confiavam cegamente em algo que, na verdade, estava mal construído. Uma simples mudança no software poderia ter evitado as mortes e os danos, mas ninguém foi capaz de identificar o problema a tempo. 3. A tragédia continua. Correções e mais falhas. Após os primeiros incidentes, a ACL não tinha escolha senão tentar corrigir o que estava quebrado. Mas, em vez de admitir a gravidade da situação e fazer uma reavaliação completa, eles preferiram dar uma solução rápida, corrigir o hardware e o software da Terac 20 e 5, mas sem uma revisão profunda. Em 1985, a empresa fez alguns ajustes, tentando consertar o que parecia ser a raiz do problema. Mas as falhas continuaram. Em Yakima, uma cidade no estado de Washington e no leste do Texas, novos casos de overdose de radiação surgiram. Pacientes estavam sofrendo queimaduras de radiação ainda mais graves e a máquina continuava a ser usada como se nada tivesse acontecido. O erro chamado de Erro 54 aconteceu repetidamente e, por mais que fossem feitas correções, a confiança na Terac 20 e 5 se desintegrava. E a ASL? A empresa continuava a negar qualquer responsabilidade e resolveu tudo com acordos legais fora dos tribunais. Eles tentaram abafar a situação, manter o problema em segredo e não se importaram com as vidas que estavam sendo destruídas. Quando alguém tentava levantar a voz e apontar o erro, a ASL simplesmente os ignorava, seguindo com a farsa de que estavam fazendo tudo o que podiam. Era como se uma máquina, que deveria ser a salvação de muitas vidas, tivesse se tornado um símbolo de negligência e arrogância. Enquanto isso, os pacientes que se submeteram a tratamentos com a Terac 20 e 5 estavam em desespero. Eles não sabiam a quem recorrer, nem como poderiam se defender contra algo que parecia inexplicável. Médicos e engenheiros estavam perdidos e, ao mesmo tempo,
Todos os envolvidos ficaram com um nó no estômago, percebendo que, talvez, a cura tivesse se transformado em uma sentença de morte. E os erros continuaram a acontecer. Cada vez que um novo paciente era tratado pela Terac 25, o risco era ainda mais alto. O que se pensava ser uma solução inovadora se tornava, aos poucos, uma sentença de condenação. Havia algo de muito errado com a forma como a AISL lidava com o problema. Ao invés de investigar profundamente e tratar as falhas com a seriedade que elas mereciam, a empresa preferiu agir de maneira dissimulada, como se nada estivesse acontecendo. E enquanto mais vidas eram destruídas, a AISL parecia estar mais preocupada com sua imagem e lucros do que com as pessoas que estavam sendo feridas. Já conhecia essa história? Deixe um comentário se não sabia. 4. A falta de segurança e a desconfiança no software. Enquanto a AISL tentava contornar a situação com correções superficiais, a Terac 25 continuava a operar e suas falhas se aprofundavam ainda mais. O erro não estava apenas no software mal testado, mas na própria concepção da máquina, que na tentativa de ser moderna e eficiente, ignorou completamente a importância da segurança física. Diferente das versões anteriores da Terac, que possuíam travamentos mecânicos de segurança, a Terac 25 confiava única e exclusivamente em verificações feitas por software. A máquina não tinha nenhum mecanismo físico que pudesse interromper automaticamente o tratamento se algo estivesse errado. Se a radiação fosse disparada de forma incorreta, não havia nada que parasse o processo até que o dano fosse feito. A Terac 25 era uma máquina sem freio de emergência. Isso, em termos simples, significava que, se o software falhasse, como de fato falhou repetidamente, a máquina continuava funcionando, liberando radiação de forma descontrolada e catastrófica. Em outras palavras, a máquina foi projetada para confiar cegamente no código, sem um plano de contingência para o caso de falha. Esse projeto falho não apenas foi perigoso, mas demonstrou uma confiança excessiva e cega na ideia de que um software poderia substituir totalmente a segurança física. A AISL, ignorando completamente a necessidade de uma avaliação rigorosa, pensou que a perfeição da tecnologia seria suficiente. Mas isso foi um erro fatal. A falta de um sistema físico de segurança, a confiança em um software mal testado e com falhas evidentes, foi o que transformou a Terac 25 de uma promessa de cura para uma máquina de destruição. Era um erro básico, mas ninguém havia se atentado a ele a tempo. Não havia um bloqueio de segurança físico. Se o sistema fosse interrompido, ele continuaria funcionando. Se o paciente estivesse em risco, ele não teria como escapar da radiação em excesso, como se a máquina tivesse sido projetada para não perceber que havia algo errado. A confiança no software também revelou outra falha crucial. Não havia uma revisão externa adequada. Nenhum especialista, nenhum auditor de segurança independente teve acesso ao código-fonte para verificar falhas no sistema. Isso significava que a AISL não estava apenas negligenciando os pacientes, estava negligenciando a própria base da segurança em um dos tratamentos médicos mais delicados que existiam. Mas o pior estava por vir. Mesmo depois de tantas falhas, a AISL continuou operando a Terac 25 com correções mínimas e uma falta total de responsabilidade. Eles estavam cientes dos erros, mas a máquina continuava em operação, destruindo vidas sem nenhuma intervenção eficaz. O fato de o software ser o único responsável por uma decisão tão grave como a liberação de radiação era uma irresponsabilidade colossal. O que parecia ser um avanço médico, na verdade, era uma tragédia encoberta. As pessoas confiavam em algo que parecia moderno e seguro, mas que por dentro estava podre de falhas. E enquanto isso acontecia, o tempo passava e mais vítimas eram feitas. 5. A intervenção da FDA e o fim da Terac 25. Com o crescimento dos incidentes e a pressão da opinião pública, a FDA, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, finalmente entrou na história. Em um ato de autoridade que já deveria ter ocorrido muito antes, a FDA declarou a Terac 25 como defeituosa. Isso não era apenas uma simples constatação técnica, era uma sentença de morte para a máquina. A Terac 25, que prometia salvar vidas,
foi agora reconhecida oficialmente como um perigo iminente para aqueles que ainda confiavam nela. A AACL, em um movimento que já parecia tardio, aplicou uma série de correções ao software e hardware, tentando controlar os danos e resolver os problemas identificados pela FDA. Mas já era tarde. Os danos haviam sido causados, as vidas destruídas, e a credibilidade da empresa estava irrevogavelmente arruinada. A empresa continuava a negar qualquer falha substancial, resolvendo as reclamações através de acordos fora do tribunal e sem realmente se comprometer com uma investigação profunda que poderia revelar a extensão da negligência. O mais perturbador de tudo isso é que, mesmo após a intervenção da FDA, a Terac 20 e 5 continuava a ser usada em outros lugares, com as correções aplicadas superficialmente, enquanto os pacientes continuavam a se submeter ao tratamento. A máquina, apesar dos erros óbvios, seguia sendo parte do sistema médico, sem uma revisão total ou uma verdadeira reavaliação da confiança no uso de tecnologias desse tipo em procedimentos tão sensíveis. Em janeiro de 1987, o erro fatal aconteceu. Um incidente culminante, onde o software apresentou uma falha catastrófica no contador de erros. Essa falha permitiu que a radiação continuasse sendo liberada, mesmo quando o sistema detectava erros. O tratamento seguiu seu curso, liberando radiação em doses letais, e uma vida foi perdida. Foi nesse momento que o mundo inteiro entendeu o real custo da confiança cega na tecnologia. A Tera 20i5, que deveria ser um símbolo de esperança e inovação, agora representava tudo o que pode dar errado quando a segurança é negligenciada. A empresa, que uma vez foi vista como uma líder no campo da radioterapia, agora era um exemplo trágico de como a tecnologia sem responsabilidade pode devastar vidas. A máquina foi retirada de operação e, com isso, o fim da Tera H20i5 chegou. Mas, apesar da retirada da máquina, as feridas deixadas por ela não se fechariam tão facilmente. O legado da Tera H20i5 seria marcado por um aprendizado amargo. Não se pode confiar cegamente nas máquinas e na tecnologia, sem antes garantir que as falhas sejam absolutamente erradicadas. A verdadeira dor da Terac 20i5 não estava apenas nas vítimas, mas na confiança perdida, nos sonhos quebrados e na desconfiança irreparável no uso de tecnologia na medicina. O erro que deveria ter sido evitado transformou-se em um pesadelo que nunca seria esquecido. 6. O legado da tragédia, lições para o futuro. A história da Terac 20i5 não acabou com sua retirada de operação em 1987. Ela se tornou uma lição dolorosa, uma advertência sobre os perigos da confiança excessiva na tecnologia e a importância da responsabilidade na criação de dispositivos médicos. O que começou como uma promessa de inovação se transformou em um estudo de caso sobre falhas catastróficas em engenharia e ética. O legado da Terac 20i5 foi profundo, deixando uma marca indelével, tanto na comunidade médica quanto na engenharia. A tragédia não apenas destruiu vidas, mas também abriu os olhos do mundo para a importância da segurança no desenvolvimento tecnológico, especialmente quando se trata da saúde e da vida humana. Os engenheiros e médicos aprenderam a duras penas que, para que a tecnologia seja realmente eficaz e segura, ela precisa ser testada de forma rigorosa, a auditoria externa precisa ser implementada e falhas potenciais devem ser reconhecidas e corrigidas antes de se tornar um problema. O erro de confiar totalmente em um sistema de software mal projetado e não testado se mostrou fatal. A confiança cega em uma máquina, sem a verificação de falhas óbvias, foi o erro que custou tantas vidas. Além disso, a falta de segurança física, como travas de emergência e sistemas de desligamento automáticos, foi outro fator crucial para a tragédia. Essa falha nas medidas de segurança física levou a uma falta de resposta imediata em momentos críticos, permitindo que o tratamento continuasse mesmo quando a radiação estava sendo liberada de forma descontrolada. A Terac 25 mostrou que a tecnologia deve sempre ter um sistema de segurança redundante. Em outras palavras, 2 ou mais camadas de proteção para garantir que, se uma falhar, a outra entre em ação. Conclusão. O impacto dessa tragédia foi além da AACL e da Terac 25.
Ele foi um divisor de águas na história da engenharia médica, influenciando a forma como os dispositivos médicos começaram a ser regulamentados, testados e inspecionados. Foi um chamado para todos os engenheiros e cientistas de que não se deve brincar com a vida das pessoas e que a segurança nunca pode ser uma opção, deve ser uma prioridade. Mas, acima de tudo, a história da Terac 20 e 5 ensinou ao mundo a importância de se ouvir as vítimas. Durante anos, os pacientes sofreram em silêncio e suas dores foram ignoradas. Foi somente quando o erro se tornou impossível de ignorar que a verdadeira magnitude do problema foi reconhecida. A história mostrou que, quando se trata de saúde, a transparência e a responsabilidade são essenciais para evitar tragédias futuras. O legado da Terac 20 e 5 é, portanto, um lembrete sombrio de que a tecnologia, por mais avançada que seja, precisa ser tratada com respeito, humildade e cautela. A confiança cega pode ser mortal e os sistemas criados para salvar vidas precisam ser meticulosamente testados e revisados para que não se tornem, como no caso da Terac 20 e 5, instrumentos de destruição. Se não conhecia essa história, deixa o like.